Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 1 da Semana do Planejamento de 2020, Semana do PEP 2020. Sejam bem-vindos e que essa semana a gente possa, nesses 4 vídeos, destrinchar o planejamento, mostrar para vocês como o planejamento pode se tornar muito fácil e como pode ser um meio para te levar ao sucesso, a tu chegar onde tu quer na tua vida. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Lobato, eu tenho 24 anos, sou natural de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, e eu sou psicólogo de formação e sou coach. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, trabalho ajudando as pessoas, as empresas a se desenvolverem. Eu comecei com essa onda de gostar de planejamento estratégico, gostar de planejar as coisas, de montar desde novo. Eu sempre fui um cara muito sonhador, eu sempre quis muitas coisas. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu queria ser jogador de futebol. Depois eu queria ter banda, e depois eu me envolvi em várias coisas de música, até entrar na faculdade de psicologia, que era uma coisa que eu gostava. E sempre o que me atrapalhou de chegar onde eu queria, em qualquer área, nos estudos e tudo, era o planejamento. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a me planejar. Uma das maiores escolas de planejamento que eu tive foi quando eu tive o meu primeiro canal no YouTube, que hoje já não existe mais, onde eu tive que literalmente aprender a me gerenciar. E a gerenciar todos os processos que era gravar, editar, tudo mais, que hoje eu faço com uma super tranquilidade e que naquele tempo eu tive que aprender a fazer. Então, o aprendizado que eu tive quando eu tive meu primeiro canal foi esse, foi de que muitas vezes para te conseguir alguma coisa tem que estar bem planejado. Se tu não está bem planejado, tu perde muito tempo. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui gostando muito disso. Quando eu me formei, eu fui abrir uma clínica, eu fui convidado, né, na verdade, por uma sócia que tinha uma ideia de abrir uma clínica multidisciplinar com vários profissionais. E ela me convidou e a gente começou a trabalhar. E tu sabe que como sócio de uma empresa, essa empresa na verdade tinha 6 sócios, agora nós somos 5. A gente precisa aprender a fazer as coisas, aprender a planejar, aprender a se gerir, porque na verdade também eu era profissional liberal, tinha clínica tudo, mas eu tinha meus pacientes que eu atendia. Então eu tive que aprender a entrar mais a fundo em como fazer as coisas. E aí eu busquei alguns cursos, e aí no final de 2018 eu fui fazer a formação de coach para realmente começar a aplicar isso em mim, na minha empresa, que até hoje a gente usa. A empresa deu um salto enorme com essa metodologia e comecei a ajudar também a pessoas a fazerem isso. Então eu era um profissional que tinha um paciente, comecei a trabalhar com 10 pacientes, cheguei a trabalhar com 15 pacientes, cheguei a trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo, porque eu tive um planejamento para chegar nesse objetivo. E conforme na minha vida profissional eu fui utilizando algumas ferramentas para poder planejar o que eu queria. Hoje em 2019 que a gente está, eu já fiz duas versões do meu treinamento, fiz uma masterclass que eram objetivos que eu tinha, consegui fazer praticamente todas as formações importantes que eu precisava, que eu queria, que eu almejava, e tenho a minha clínica, trabalho somente com ela, e isso é uma história que eu vou contar em algum dia para vocês, de como eu saí do meu emprego público para trabalhar só na minha clínica. E hoje eu vou falar para vocês sobre planejamento, sobre como planejar pode ser bom. E nesses 4 vídeos, nesses 4 dias de vídeos, eu vou mostrar todos os passo a passo para vocês de um planejamento bem feito. Lembrando que planejamento é 30% do trabalho, então o planejamento ele ajuda muito as outras partes dele, que eu vou contar em um vídeo mais para frente. Mas hoje eu vou falar para vocês sobre por que a gente não sabe planejar. Por que a gente não consegue planejar? Então, se tu é uma pessoa que tem dificuldade, tem uma ideia, tem dificuldade de planejar, ou tem dificuldade de fazer, ou tu tem uma ideia, já sai fazendo e às vezes tem um resultado
desastroso, esse vídeo é para ti. Esse vídeo eu vou te mostrar o porquê nós não sabemos planejar. Vamos lá, pessoal. Eu abri aqui meu Evernote, que é um aplicativo que eu uso. Vocês podem ficar bem à vontade para ver essa aula. Eu estou aqui com o meu cafezinho. E a gente vai falar qual é o primeiro ponto, por que a gente não sabe planejar. Nem todos os pontos talvez tu tenha passado, mas algum deles tu pode ter sim te identificar com eles, tá? O primeiro é porque nós não fomos treinados. Nós não somos treinados a planejar desde pequenos. A escola não nos ensina isso. A gente está acostumado, na verdade, a receber um planejamento pronto. E não tem nada de errado com isso. Porém, isso não nos treina a planejar. Quando a gente fazia, me lembro do trabalho de escola, era tipo, o que a gente vai fazer? Vamos fazer trabalho sobre árvores, sobre macieira. Ótimo, que hora a gente vai se reunir? Tal hora. E aí a gente fazia, certo? Fazia esses trabalhos em grupo. Então a gente não é treinado a ter uma agenda, a como estudar, a como fazer o próprio trabalho. Né? Era uma coisa que tinha que ser em umas regras, que não necessariamente essas regras nos treinavam a sermos mais planejadores. Né? Então, se tu fosse ver, pelo menos da minha época, eu saí da escola em 2011, a gente tinha muito mais prova do que trabalho. Então, se a gente fizesse talvez mais trabalho, a gente saberia como planejar mais coisas. Então, os trabalhos que tinham trabalhos em grupos, então sempre tinha aquela pessoa do grupo que era mais estratégica, que era a pessoa que tinha um perfil mais de planejar. Essa pessoa planejava e os outros executavam. Então, a gente não tinha isso de estar planejando coisas e estar organizando coisas e estar organizando os estudos. A gente não é ensinado a isso na escola. E o segundo ponto também, a gente também não é treinado na faculdade. Então, na faculdade, chegam lá, eu tive no segundo semestre a cadeira de metodologia de pesquisa. Então, falava assim, cara, tu tem que fazer um projeto X para uma pesquisa que às vezes tu nem sabe como. Eu lembro que eu ficava muito, assim, confuso na época da faculdade para entender o trama da pesquisa, né? Porque tu tinha que fazer cheio de regra e, na verdade, o trabalho duro, a pesquisa em si, tu passava menos tempo fazendo isso do que arrumando normas do MNT e arrumando como o professor queria. Ontem eu estava contando para minha namorada, né, que na época eu tinha colegas assim que reclamavam e tinha professores que começavam a fazer tu começava a fazer um TCC com esse professor e tudo mais, chegava no 45 segundos do tempo, o professor trocava, porque ele queria fazer um outro tema. Então a faculdade, o ambiente acadêmico, eu já faço uma crítica a isso, no bom sentido, obviamente, respeitando todo mundo que está no ambiente acadêmico, nos leva a gente fazer muitas vezes o que a gente não quer, ou tá às vezes cheio de regra que nos impede de fazer o trabalho duro, fazer o projeto acontecer, fazer o planejamento acontecer. Então, as normas da BNT, coloca aí o hashtag assim, normas da BNT são contra o planejamento pessoal, certo? Coloca aí uma hashtag para nós. E é muito louco essa questão de planejamento, porque assim, em 2015, nesse ano, eu comecei a aprender a como me gerenciar. Até então não sabia me gerenciar. Tipo, eu morava sozinho, meu AP era uma bagunça, eu não tinha horário para arrumar nada, não tinha horário para comer, não tinha horário para nada. Né? Então, nos primeiros anos na verdade, eu fui lutando para aprender a me planejar e a me organizar. E nesse ano eu levei isso mais a cabo. Eu comecei realmente a planejar e colocar em prática, E aí tem uma história muito louca, assim, minha, que é a história de como eu fiz meu projeto de TCC. Eu fui o primeiro aluno da minha turma a terminar o projeto de TCC. Isso não quer dizer que eu sou melhor que ninguém. Mas isso me provou a como tu fazer um planejamento bem feito e bem executado e como isso pode te gerar resultado. Lembra que eu falei, agora no mesmo tópico, que a ABNT, que as normas da ABNT são contra o planejamento pessoal? Sim, são contra. Mas a gente precisa saber lidar. Então, um monstro estava lá, eu tinha que fazer, eu digo, cara, eu tenho que me virar.
E aí foi muito louco, porque no mesmo tempo eu estava fazendo um estágio em psicologia organizacional, então eu estava dentro de uma empresa fazendo estágio, e eu estava fazendo estágio no fórum, fazendo laudo, fazendo atendimento no fórum. E era muito louco, mais o projeto TCC. E aí eu tinha que ir 3 vezes na semana nessa empresa. E no início do estágio eu estava numa fase em que eu tinha que fazer umas palestras, programar umas palestras. E eu ficava lá, muitas vezes, pagando horas. Eu tinha que ir lá cumprir as X horas. Tinha vezes que tinha coisas para fazer e tinha vezes que não. E aí o pessoal era muito legal e eles me disseram, não, cara, não fica aqui sem fazer nada. Traz teu note, dá uma estudada, fazer alguma coisa. E aí eu digo, bom, isso aí é uma oportunidade. Então eu chegava lá na empresa, eu fazia o que tinha que fazer. E eu sentava, abria meu note e aí que eu fiz um grande planejamento que me fez terminar o TCC antes do que todo mundo na faculdade. Que eu comecei a calcular, cara, quantas horas eu tenho para ficar aqui? Ah, eu tenho tantas horas. Mano, o que eu posso fazer nessas tantas horas? Aonde que eu vou trabalhar? Então, cada dia eu me programei literalmente para fazer uma coisa. Então, um dia eu fazia a introdução, outro dia eu fazia a metodologia, outro dia eu fazia as referências, outro dia eu pesquisava. E eu fui fazendo. E aí eu terminei o dado TCC, certo? E aí eu digo, nossa, como eu tô fazendo bem. Então, por quê? Porque eu comecei a me treinar para fazer planejamento. E aí, no final desse ano, me lembro que eu comecei a trabalhar muito com a questão de metas e sonhos de vida. E no final desse ano, eu defini o que eu queria fazer, mais ou menos. Eu não tinha 100% de certeza, mas eu tinha mais ou menos o que eu queria fazer, que era empreender em alguma área. E aí eu descobri a psicologia clínica e adorei a psicologia clínica, então foi uma forma de empreender com um objetivo que eu queria. E aí, tudo isso que se deu foi porque eu fui treinando o planejamento. Eu fui fazendo, errando, fazendo, errando, fazendo, errando. Então, uma grande premissa para te planejar bem é tu aprender que tu vai errar. Aprender que tu vai fazer um planejamento, tu tem que colocar ele em prática o mais rápido possível para ver o resultado que ele vai te dar. E desse resultado tu vai ter um aprendizado. Bueno, segundo ponto, né? Excesso de distração. Por que a gente não sabe planejar? Porque a gente tem excesso de distração. Então, cara, tu começa a pensar, nossa, eu vou agora planejar o meu financeiro do ano que vem. Eu vou organizar o meu mapa financeiro do ano que vem. E aí tu começa a planejar e aí toca o telefone. Ou tu pensa assim, ah não, mas isso aqui não é tão importante. O mais importante na realidade é organizar a minha rotina. Aí tu vai lá, começa a organizar a tua rotina. Daí tu chega lá no fim do coisa e diz assim, não, mas na verdade eu tenho que organizar minha saúde. Aí tu vai lá organizar a saúde. E no fim tu não organiza porcaria nenhuma. Então, o segundo fator que faz com que a gente não saiba planejar é o excesso de distração. Por quê? Porque a gente tem tanta distração que a gente não consegue focar numa coisa só. E aí a gente falta foco. Falta foco, falta treino e tu não consegue planejar direito, tu não consegue parar para planejar. Então, muitas vezes, outro exemplo também de excesso de distração é milhões e milhões e milhões de formas de planejar. Então, muitas vezes, tu vai lá no Vinícius, né? Vem aqui no Vinícius, o Vinícius começa a dar uma aula de planejamento. E aí, tu pega, que legal, os métodos do Vinícius e tudo mais, assim. Aí, quando vê, aparece o Carlos, digamos, né? Aí, tu vai lá olhar o método Carlos de planejamento estratégico pessoal, de produtividade. Aí tu vai lá no Christian Barbosa, lê o livro dele. Então, cara, tu nunca tem um método, tu nunca testou um método, se o método do Vinícius funciona melhor para ti, se é o do Arata, se é o do Christian, não. Tu vai e olha um pouco de cada um. Então, cara, excesso de distração te ajuda a não saber planejar. Outra coisa que te ajuda, que é importante também no excesso de distração é também aplicativos de organização. Já aconteceu contigo de começar, não, agora eu vou planejar tudo no Evernote, eu vou deixar tudo no Evernote, aí não consegue, aí vai lá pro caderno. Já aconteceu contigo, eu vou planejar no caderno. Ou não, agora eu vou fazer na agenda física. Não, agora eu vou usar o Google Calendar. Não, isso tudo atrapalha o teu planejamento.
tá? Isso tudo faz com que tu não saiba planejar, que tu não planeje. E por último, a falta de consistência, que é o que eu falei no tópico passado. Então, cara, se tu pegou um livro do Christian Barbosa, que o cara é muito bom, sobre produtividade, lê o livro, aplica pelo menos 15, 20 dias seguidos para te ver se funciona ou se não funciona para ti. Pega o que eu vou falar, o que eu vou mostrar para vocês essa semana, aplica uma semana, eu tenho certeza que vocês aplicarem uma semana, vocês vão saber se funciona ou se não funciona. Eu tenho certeza que funciona, obviamente, né? Então, pessoal, elimine o excesso de distração se você quer aprender a planejar e a chegar no objetivo. Próximo tópico, terceiro tópico, síndrome do tudo nas mãos. Cara, vou botar até um negrito aqui, síndrome de tudo nas mãos. Eu já falei um pouco sobre que a gente não é treinado na faculdade, a gente tem um excesso de distração. E o síndrome de tudo nas mãos, cara, é o do imediatismo. É aquela coisa, bem, eu quero agora e alguma coisa alguém vai conseguir fazer. Eu dou um Google lá e alguma coisa vai planejar para mim. Ou, tudo que a gente vai fazer nos leva a não pensar. Vocês já pensaram nisso? Como assim? Nossa, eu agora eu quero emagrecer. Daí eu abro um aplicativo ali que vai me dar um plano de como emagrecer. Eu não pego e vou lá uma nutricionista para a gente organizar junto um planejamento para mostrar para ela como é. Ou, eu quero treinar, mas ao invés de eu treinar, eu vou ter um aplicativo que vai me mostrar como treinar. Tudo isso faz com que tu não desenvolva a arte de planejar. É ótimo usar o aplicativo, é ótimo que o aplicativo te ajude a contar as calorias, é ótimo. Porém, se isso é uma coisa que te atrapalha tu planejar, se tu é uma coisa que tu vai fazer porque, nossa, eu não vou me incomodar com isso, eu não vou pensar nisso, cara, tá tudo errado. Porque tu acaba deixando o planejamento da tua vida, as coisas importantes na vida, na mão de outra pessoa, certo? Ou, outra coisa comum, não, e essa decisão eu não tomo, é meus pais que tomam a decisão, a minha esposa que toma, meu marido que toma essa decisão. Para, cara. Numa hora isso vai estourar. Então, o síndrome de tudo nas mãos é tu achar que todo mundo vai planejar as coisas para ti, né? Que vai fazer as coisas para ti, que vai organizar e tu vai só fazer. Não, tu tem que aprender a planejar, tu tem que começar a levar a tua vida a cabo. E vocês não sabem o quanto planejamento, quanto essas coisas melhora casamento, melhora a relação familiar. Porque quando tu faz isso, tu te torna independente te torna melhor, te torna uma melhor pessoa. Tu não tem que estar dependendo da tua mãe para fazer isso, para fazer aquilo. Então, terceiro ponto, né, elimine a síndrome de tudo nas mãos. Elimine, tá? Isso é uma parte instintiva nossa, que nos leva a ser mais preguiçosos, a poupar mais energia. E, na verdade, com planejamento bem feito, cara, tu vai conseguir eliminar energia. Tu vai conseguir, na verdade, eliminar o excesso de energia. Conta comigo, tu vai ver nas próximas aulas o quanto que isso te ajuda. Bom, quarto ponto, importantíssimo. Tu não sabe planejar pelo teu perfil de pessoa, ou aqui tá é pelo teu perfil de pessoa. Cara, olha só, existem pessoas mais estratégicas, existem pessoas que são boas com números, existem pessoas que são boas com planilhas. Como assim? Sim, existem perfis de pessoas. Espera que tá dando um probleminha aqui. Existem perfis de pessoas que são pessoas que elas estrategiam muito bem. E é legal a gente modelar essas pessoas. Mas tem pessoas que não conseguem. Por quê? Porque são perfis mais criativos. São pessoas que pensam mais fora da caixa. São pessoas com um mindset de crescimento, que é um conceito da Carol Dweck, de pessoas que usam várias alternativas, que são pessoas mais criativas, que são pessoas mais self-2, que essas pessoas elas não sabem planejar porque o perfil delas é um perfil onde elas se conectam com coisas mais humanas, mais criativas, mais de ideias,
E esse tipo de pessoa, ela pensa nas coisas, ela imagina muito bem, ela é muito boa nisso, porém ela não sabe planejar. No meu curso de Executive Coaching, a professora falava, a treinadora lá falava sobre que muitas vezes ela ia atender alguns casos de empresas e que o cara era tipo, pá, um baita artista, o cara sabia fazer o produto muito bem, ele imaginava o produto bem, só que o que quebrava ele era que ele sabia, só que tipo, ele não sabia precificar, ele não fazia plano de meta, ele não organizava os funcionários, então isso fazia com que a empresa dele quebrasse. Então, cara, cada um de nós tem uma força. E existem pessoas que têm dificuldades para planejar porque elas não desenvolveram essa parte, elas desenvolveram outra. E não quer dizer que por elas serem um perfil criativo ou por tu ser um perfil criativo, tu nunca vai saber planejar. Eu sou um perfil criativo.